Entrevista do dia. Bom, e hoje o assunto aqui da nossa entrevista do dia é muito interessante. É um assunto complexo, mas que pode ficar fácil, de fácil entendimento, uma linguagem simples para você que está nos acompanhando e que quer saber um pouco mais sobre o novo entendimento sobre a revista pessoal. A revista pessoal que a gente está falando é quando a pessoa é abordada, né, por um policial, pela polícia, e ela vai ser revistada. A polícia seguiu aquela pessoa, suspeitou dela, num ambiente, obviamente, que não seja privado, né? E na rua, a polícia seguiu uma pessoa, entendeu que ela é uma pessoa suspeita, vai lá, aborda, para e faz a revista pessoal. Existem alguns fatores a serem considerados e existe um novo entendimento sobre o assunto. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui nos estúdios o advogado Paulo Feitosa Neto, que vai conversar com a gente sobre o assunto e vai nos esclarecer, nos elucidar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Paulo Feitosa? Tudo ótimo, mas nem precisa chamar de doutor, só Paulo mesmo. Só é advogado no fórum. Tá certo. Então, Paulo, essa é uma ação, vamos dizer assim, que é comum, né? Essa revista pessoal feita desta maneira, essa abordagem feita desta maneira, ela é comum, né? Ela é comum e, em alguns casos, ela reforça alguns preconceitos históricos do Brasil. Engraçado que, quando saiu essa decisão, o ministro ele citou uma música, ele disse: era só mais uma dura, um resquício da ditadura de quem se sente autoridade nesse tribunal de rua. O que acontece é o seguinte: quando há um artigo, o 244 do Código de Processo Penal, que ele fala sobre a revista pessoal. Diante de alguns casos, a revista pessoal ela era feita baseada tão somente em uma opinião, em elementos subjetivos, nada concreto, muito abstrato. O que dava a ideia é que se reforçavam preconceitos e se fazia a revista em pessoas de maior vulnerabilidade, onde ela estava, ocorria uma endemia maior da violência, ou porque simplesmente era um bairro periférico. E diante dessas circunstâncias, o que o entendimento da sexta turma do STJ, em sede de habeas corpus, ela diz: olha, a revista pessoal, ela continua válida sim, mas ela precisa ter elementos objetivos e concretos em que a fundamentem. Não é tão somente porque fulano acha que aquela atitude é suspeita, que aquela pessoa deveria ser revistada. Tanto que eles davam mais: olha, a possível apreensão decorrente dessa revista pessoal, ela não poderia ser utilizada em um futuro processo criminal. Porque o que eles querem resguardar com isso? Eles querem resguardar direitos e garantias inerentes do homem. E muito mais, eles querem resguardar o processo. E eles fizeram um levantamento e apresentaram que a cada 100 revistas pessoais, uma dava um resultado. Então, para que se manter? Tudo isso está na decisão. Uma decisão de quase 50 páginas. Significativo. Uma decisão de quase 50 páginas. E aí, o que eles querem mostrar com isso? Olha, não é que a revista vai ser eliminada, porque ela continua válida no Código de Processo Penal. Mas vamos trazer elementos que deem mais robustez para aquela atitude, para que não seja algo vago. Entendeu? Entendi. Nós temos uns vídeos que foram feitos, que você apresenta na tua rede social, que são que chamam muita atenção para esses temas, né? Então a gente tem aí alguns desses vídeos. Queria pedir à produção que nos mostrasse, que colocasse no ar aí para a gente um vídeo. Moleque, tu é o que, tu? Sou advogado, mano. Então tu é o doutor moleque, né? Não, eu não sou doutor nem moleque. Eu sou tão somente o advogado, irmão. Posso sentar aqui pra trocar ideia contigo, meu irmão? Pode, à vontade, mano. Senta aí. Então, doutor moleque, eu fiquei sabendo um negócio de uma lei que saiu aí que não pode mais dar baculejo, pegar baculejo. Eu queria saber a procedência dessa lei aí. Isso não é uma lei, é uma decisão. E a decisão diz o seguinte, que a revista pessoal prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal
não pode ser baseada numa opinião, mas tem que ter uma concretude, ela tem que ser repleta de elementos objetivos que a fundamentem. Ah, e quem foi que coisou essa lei aí, Igor? Não é uma lei, como eu estava te dizendo, é uma decisão proferida pelo STJ. STJ é o quê? Quem esse mano é um MC, é? Não, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Ah, Alguma vez você já sofreu uma revista deixa eu pessoal? olhar. Ó, um monte já, um monte de Por vez já. isso que essa decisão é importante, porque ela vai resguardar os direitos do cidadão. Ah, ainda bem que tu me falou isso aí, que agora eu já fico ligado. Até é meu amigo agora, né? Sou teu amigo? É, vai ter meu amigo agora, pô. Bate aí, pô. Assim, ó, bateu aqui, fechou. Pô, qualquer coisa eu já te pergunto se eu tiver dúvida de alguma coisa aí. Obrigado aí pelo. Vou levar aqui, tá? Beleza. Valeu! Muito interessante essa abordagem, porque é o que realmente acontece, né, Paulo? Muita gente não tem conhecimento dos seus próprios direitos. São pessoas que são agredidas mesmo, isso é fato, acontece mesmo. Pessoas que são revistadas, que sofrem determinados abusos e que esses abusos são um crime também, né? Sim. Contra a dignidade, contra o próprio direito das pessoas. E elas não sabem, não conhecem esses direitos. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: com a decisão, como eu disse logo no início, o que eles tentam evitar é que a pessoa, por estar em uma situação mais vulnerável, sofra de forma ostensiva e vexatória a revista pessoal. Nada é mais vexatório do que você ser parado, ser revistado, sem qualquer fundamento, tão somente porque, fundamentado numa atitude suspeita, alguém foi lá e lhe abordou. E às vezes é até constrangedor, porque você nunca sabe quem está ao seu lado. Ou você pode estar com a sua família, e aquilo ali, querendo ou não, lhe deixa um pouco diminuído. E claro, é isso que a gente tem que tentar evitar. A gente tem que fortalecer as garantias que sustentam a individualidade de todo qualquer ser humano, como a liberdade de ir e vir, como a liberdade de se expressar, não restringir, entendeu? Dizer que algo é suspeito é muito vago. O que é algo suspeito? Eu estou andando com uma mochila de bermuda numa área mais periférica, aquilo ali é ser suspeito? Não quer dizer nada. Definir o que é ser suspeito, atitude suspeita, que é algo extremamente importante. Por isso que precisam de elementos concretos, nada muito vago. A minha opinião não poderia, com base na minha opinião, subtrair, ainda que momentaneamente, o direito de ir e vir de forma livre de alguém. E como é que a gente determina o que é suspeito e o que não é suspeito? Aí vai ser com o tempo. Ser com o tempo e com a ajuda da polícia científica, da polícia investigativa, daquela que traz elementos que trazem sustentação para uma possível revista. Você não vai revistar a casa de alguém tão somente por revistar. Tu vai revistar porque tu tem, além de denúncias anônimas, não são suficientes, mas tu tem denúncias, tu tem já feito todo um trabalho de investigação que aponta que ali dentro daquela residência há alguém que possivelmente esteja se escondendo, ou que dali esteja em posse de entorpecentes ou algo assim, mas algo extremamente vago é muito complicado. O que a gente tem que tentar fazer, o que é muito importante hoje, é a gente trazer o direito que está posto, aquele direito que foi legislado, que nós somos obrigados a conhecê-lo, e trazê-los de forma simples para a população. Não é só a revista, pessoal, as pessoas precisam aprender a exercer seus direitos. Não adianta ela saber que tem um ordenamento jurídico que a protege, se ela não sabe nem do que está protegendo. Por exemplo, vamos aqui colocar um caso muito específico, que são os casos do shopping. A pessoa entra, porque uma coisa é o ambiente privado, não é? E outra coisa é o ambiente externo, né? Então, por exemplo, dentro de um shopping, entra uma pessoa numa loja, teoricamente suspeita, que a gente não pode determinar o que é suspeito, porque são situações diferentes, né? E quando acontece... passou ali na porta, apitou lá a porta da loja. Extremamente constrangedor, né? Constrangedor. É parada, a pessoa volte e vai ser revistada ali a bolsa, sei lá o quê. Olha, deixa eu falar. Esse ano teve... Não sei se foi final do ano passado ou início desse ano, teve um caso que me marcou muito. Na Bahia, um cidadão negro, ele foi à Zara e comprou uma mochila. Como ele estava com bastante pressa, ele pegou tudo e colocou na mochila e saiu.
Pouco tempo depois, ele foi abordado no shopping pelos seguranças do shopping, afirmando que ele tinha subtraído a bolsa da loja, sendo que ele tinha um comprovante de pagamento. Ou seja, se reforçou preconceitos históricos, se reduziu a pessoa teve todos os seus direitos diminuídos, né? Ela se sentiu pequena, mostrou quantas vezes as pessoas podem ser preconceituosas, quanto uma atitude suspeita baseada tão somente numa opinião de alguém pode diminuir e subtrair os direitos de alguém. Então a gente tem que evitar, até porque situações como essa ensejam ações de indenização por danos morais dentro de ambientes privados. Eu já tive casos onde a pessoa pagou o bem, tipo um esmalte, e ela colocou dentro da mochila. Alguém inadvertidamente pela câmera viu tão somente ela colocando o esmalte dentro da mochila. Ao sair, ela foi abordada e fizeram ela voltar para uma possível revista, entendeu? Sendo que ela tinha um comprovante. E depois ela recebeu um pedido de desculpa. Mas desculpa não quer dizer nada nessa hora. Você já teve subtraído o seu direito, você já se sentiu diminuído, você já se sentiu a pior das pessoas naquela situação. Porque você atrai todos os olhares e aquilo ali pode lhe constranger. Então a gente tem que evitar esse tipo de comportamento a todo instante e investir naquilo que realmente poderia dar resultado. Deveria ter alguém monitorando esse caso da Zara, entendeu? Para ter a certeza que aquela pessoa comprou ou não comprou. E é importante também que a pessoa pegue, faça a compra, faça o pagamento e tenha o comprovante na mão. Sim. Né? Porque sem o comprovante realmente não há como provar que foi feito, que foi pago. Mas quando a gente compra alguma coisa numa loja, a nota fiscal ela tem duas vias, né? Uma fica para a loja e a outra fica para o consumidor. Então ele poderia realmente chegar lá na loja e conseguir comprovar. Até porque colocar todo esse peso no consumidor é muito ruim. Inclusive a Zara, nesse caso bem específico, ela tinha um código, né? Que ela alertava a pessoa quando era suspeita. Tem esse e vídeo, geralmente vídeo da chegava Zara? E geralmente eram baseados em alguns padrões. Ou seja, mais uma vez, os padrões determinam quem seria possivelmente um criminoso ou não. Negro, entre aspas. Né? Isso não existe. Não tem como eu padronizar condutas e dizer que a partir daquela conduta fulano pode ser suspeito de subtrair algum bem de alguma Mas quando loja. você coloca a palavra histórica, você está colocando e resumindo nessa palavra toda uma situação dentro e fora do Brasil, onde principalmente os negros e os pobres são os que mais sofrem, né? Tem o vídeo da Zara? Eu acho que eu vi ali. Sim, eu vi. Temos ali? Vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo da Zara aí, gente. Que foi o caso da Bahia, não é isso? Foi o caso da Bahia. Vamos ver se a gente consegue. Daqui a pouquinho? Ah, tá. Tem o vídeo, mas a gente não tem o áudio, Paulo. Aí você vai mostrando, vai descrevendo pra gente. Aí, ó. Mais uma revista pessoal, totalmente sem fundamento, baseado numa opinião de alguém que achou que alguém possivelmente teria subtraído algo da loja. O rapaz de azul aí de camisa. O rapaz azul negro, eu acho que ele era professor universitário à época. Ou seja, esses padrões, eles estão fixados, entendeu? Eles estão enraizados na gente. Então, quando sai uma decisão do STJ com o intuito de quebrar esse padrão, ela quer mostrar que, olha, nós precisamos muito mais. Nós precisamos, antes mesmo de revistar, resguardar direitos. E o que é interessante, que precisa se deixar claro, essa decisão ela não vem beneficiar o infrator, que diante de uma revista válida, regular, não terá benefício nenhum dessa decisão. É que algumas pessoas já subentendem que você está subtraindo ou que você está engessando o trabalho da polícia. Não, você não está. A revista pessoal, quando fundamentada, ela continua válida. Então, a polícia vai continuar exercendo o seu papel. Vamos aproveitar esse último minuto para você nos orientar. Na hora de uma revista, neste caso, indevida, feita de forma indevida, como reagir? Como agir nesse momento? Acho que hoje o celular é a maior arma de todas as pessoas. Eu acho que se você acha que a sua revista é injusta, filme tudo. Que diante de qualquer irregularidade, tenha certeza que o Poder Judiciário, analisando, ele irá anular todo e qualquer procedimento que for irregular. E, diante de situações vexatórias, que causem
saiba que ainda existe o Instituto da Indenização por Danos Morais, que o Estado também pode ser responsabilizado, não somente as pessoas privadas. Muito bem. Poxa vida, que assunto. E eu dizendo aqui para minha produção, gente, eu tinha que ter me preparado melhor para essa entrevista, mas Alex elucidou a coisa de uma forma tão bacana que a gente conseguiu desenvolver, ainda faltou tempo para a gente falar mais. Mas isso fica para uma próxima vez. Muito obrigada pelo seu tempo, tá? Aqui, pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado.